Olá, colegas! Aqui é a Roseli do SOS Professor. A dica de hoje é sobre planejamento escolar. E o assunto que vou tratar neste tema envolve o checklist de metas e ações na elaboração do planejamento. Este checklist vai te ajudar a visualizar se o seu planejamento escolar deixou alguma coisa de fora. Pois se você fica com aquela sensação de que parece que nada do que foi planejado foi atingido, é bem provável que algumas coisas tenham ficado de fora no seu planejamento. E aí vem aquele sentimento, não é, de que o tempo planejado foi mal gasto. Neste caso, não adianta ficar no pé da equipe, fazendo marcação acirrada. Afinal, planejar envolve todos estarem informados e alinhados no mesmo caminho e na mesma visão. Por isso, não se sinta a pior das criaturas, não. Saiba que quando algo não acontece é porque algumas ações não foram realizadas ou então não foram contempladas no planejamento escolar anual. Mas não se preocupe, isso pode ser resolvido com um checklist que vou te passar agora. Então, separe papel e caneta para você anotar as ações principais que não podem faltar no seu planejamento. Vamos lá? Item número 1. O envolvimento e a participação da equipe. Ora, todos sabemos que sem o envolvimento e a participação da equipe, não há planejamento e não há como executá-lo. Assim sendo, toda a sua equipe precisa conhecer o que vai acontecer no seu planejamento. Os prazos, as ações, as metas, os projetos, como vai ser monitorado, como será a prestação de contas do trabalho realizado neste planejamento, porque se a equipe desconhece isso, muito provavelmente não está havendo unidade no trabalho desenvolvido dentro da sua escola. Então, a primeira ação é engajar a equipe. Item número 2. Recursos físicos e materiais em ordem. Bom, talvez você esteja pensando, mas isso é chover no molhado. Claro que na escola tudo tem que estar ok, os equipamentos têm que estar funcionando, as salas de aulas têm que estar de acordo, o data show tem que estar ok, a TV, o computador. Pois é, mas ainda é muito corriqueiro o professor necessitar desses equipamentos e os mesmos estarem lá, encostado, para consertar. Então, é preciso que você esteja atento a isso. Eu sei que dentro de uma escola há muitos incêndios, vamos chamar assim, para apagar, e parece que eles se multiplicam durante o dia, eles ocorrem com muita frequência. E por esta razão, outras coisas que julgamos de menor importância vão sendo deixadas de lado. Só que hoje, uma coisa que é de menor importância, amanhã ela vira urgente. Então, para que isso não aconteça, você vai precisar envolver a equipe de apoio da escola para lhe ajudar em detectar e informar o que precisa de reparos. Assim, você acaba contando com a ajuda de outras pessoas para lembrar você que essas coisas precisam ser encaminhadas também. Item número 3. Acompanhamento semanal. Aqui eu não estou dizendo daquele momento de ATPC que, se você está numa escola pública, você já realiza com a sua equipe. Eu estou falando de um acompanhamento mais individualizado de você com determinados membros da sua equipe. Não é? Então, você já realiza esse acompanhamento semanal individual? Se não realiza, que tal você passar a contemplar isso dentro da sua rotina? E reservar um tempo para poder conversar com aqueles professores ou com aqueles membros da equipe que estão encontrando mais dificuldade em gerir a sala de aula, em dar conta do trabalho pedagógico, em realizar o planejamento ou o semanário das aulas. Item número 4. Alunos com dificuldades de aprendizagem. Bom, independente da sala, independente da disciplina, toda escola, infelizmente ou felizmente, não é? Tem lá um grupo de alunos que sempre encontram dificuldades de aprendizagem. Aqui eu não estou falando das crianças com deficiência. Então, aqui é preciso
você se dar conta do seguinte: você precisa manter registros sistematizados desses alunos com dificuldades de aprendizagem e também elaborar um roteiro junto com os professores com as intervenções que serão adotadas durante o ano para auxiliar esses alunos. Item número 5. Elaboração de projetos. Bom, os projetos pedagógicos, quando eles são elaborados, eles precisam conter algumas informações que vão ajudá-lo a mensurar o produto final. Então, por exemplo, que indicadores você vai criar ou que você pode criar para poder medir o resultado que os alunos vão ter que alcançar ao final do projeto. Por exemplo, que habilidades os alunos vão estar adquirindo ao passar por toda aquela trajetória daquele projeto, né? Que nível de proficiência você espera que o aluno adquira em determinado conteúdo, em determinado contexto, enfim, ao final do projeto. Então, isso precisa ser contemplado ao elaborar os projetos. Lembre-se, né, toda ação envolve um resultado final, e isso não é diferente com os projetos que são desenvolvidos dentro da escola. Item número 6, a formação continuada. E aqui é um assunto muito delicado, porque, infelizmente, nem todos os professores acabam cuidando da própria formação, né? Eles sempre esperam que a formação se dê em serviço. Claro, a escola, a instituição vai promover, vai oportunizar, não é, cursos, treinamentos, palestras. No entanto, cada professor precisa também se responsabilizar em estar fazendo a sua própria formação, em estar aprofundando os seus conhecimentos. Não é? Então, e aqui vai a seguinte pergunta, né? Qual foi a média de treinamentos externos que cada professor participou durante este ano? Né? Formação em serviço é necessário, porém muito mais é saber como cada membro da equipe está tomando para si essa responsabilidade, cuidando da própria autoformação. Item número 7, gestão da equipe. Quando algum membro da sua equipe falta, seja qual for o motivo, o fato faz muita falta no andamento do trabalho escolar. E aqui vai a minha pergunta: você tem implantado um plano de combate ao absenteísmo? E o seu planejamento escolar anual contempla essa questão? Porque ficar substituindo o professor todo dia é muito desgastante, além de comprometer, é claro, a qualidade dos serviços oferecidos aos alunos. Então, se você ainda não tem um plano de combate às faltas dos professores e qualquer membro da equipe, você precisa estar elaborando o mais rápido possível. Item número 8, tutoria dos novatos. Isso mesmo, todos os anos eu creio que dentro da sua escola devam ocorrer professores novos, professores que estão ingressando na carreira, professores substitutos. Então, você precisa ter procedimentos de treinamento para esses professores novatos ou recém-formados e substitutos, né? Eles precisam ser treinados quanto à rotina e o funcionamento da escola. Saiba que acompanhamento e treinamento é primordial e você precisa se preocupar com isso. Item número 9, gestão da sala de aula. A sua escola tem definido procedimentos para o gerenciamento da sala de aula, tais como rotinas, consequências, porque senão o que vai acontecer? Todos os dias o professor não tendo essas rotinas, essas consequências, esse gerenciamento de sala de aula implementado, o que vai acontecer? Cada nova questão que surgir dentro da sala de aula, o professor vai encaminhar esse aluno para a sua sala. E aí você ficará a manhã inteira, ou a tarde inteira, ou o dia inteiro, apenas tendo que dar conta de situações em que o professor deveria ter dado conta na sua própria sala de aula. Né? Então, você precisa estar criando junto com os professores esse sistema, esse procedimento de gerenciamento da sala de aula. Item número 10, proficiência dos alunos. Essa proficiência aqui diz respeito às habilidades ou aos conhecimentos que os alunos
deverão alcançar ao final de cada série, ou ao final de cada ano letivo, ou ao final de cada semestre. Fica a seu critério estar definindo que data, em quais datas isso será medido, mas o fato é que precisam ser traçados os objetivos concretos para medir essa proficiência desses alunos, né? Qual é o nível de proficiência que os alunos precisam alcançar? Como você vai monitorar isso? Porque apenas passar por um livro didático diz pouca coisa a respeito do que o aluno aprendeu. O que de fato é do que ele se empoderou ao longo daquele processo, em que ele possa resolver problemas, onde ele possa lidar com situações, onde ele possa estar propondo novas soluções ou vendo de forma criativa a solução de uma dada questão na comunidade. Então, você precisa criar indicadores para poder medir essa proficiência. Item número 11. Alunos com deficiência. Bom, toda escola tem alunos com deficiência e a escola precisa saber trabalhar com todos. Assim sendo, qual é o apoio que a sua escola disponibiliza para que os professores atendam ou desenvolvam um trabalho pedagógico com qualidade com esses alunos que apresentam algum tipo de deficiência? O fato agora não se pode mais negar ou se amparar numa fala do tipo: eu não fui preparada para trabalhar com esses alunos, ou na faculdade eu não aprendi nada como fazer. Bem, desde que estamos numa profissão que é lidar com pessoas e ensiná-las, nós temos que ser os especialistas em ajudar a todos. E para isso, muitas vezes, nós não temos as ferramentas, não adquirimos essas ferramentas na universidade. O fato é que nós temos que sair em busca dessas ferramentas, desses recursos. Então, assim sendo, os professores têm que se responsabilizar em assumir, tomar essa responsabilidade para si também. E não apenas esperar que a coordenação ou a gestão da escola dê conta dessas coisas sozinhos. Item número 12. Prestação de contas. Bom, fazer a prestação de contas é mostrar os resultados que foram alcançados. Porém, essa prestação de contas não ocorre apenas no final de algum processo, mas principalmente durante o mesmo. Porque dessa forma ele pode ser acompanhado e, se necessário, sofrer ajustes. Então, quando se é proposto para o professor desenvolver um projeto, ele é mensurado, eu não espero apenas o produto final aparecer. Eu vou monitorando ao longo do processo para ir fazendo ajustes. E para que o professor vá tendo que prestar contas do trabalho a ser desenvolvido para ser ajudado, auxiliado neste processo. Então, essa prestação de conta não tem um cunho de apontar erros ou apontar problemas. Na verdade, ele se presta a corrigir o curso, a jornada que está sendo traçada pelo professor e vivida pelo aluno. Por exemplo, numa reunião de pais, nós fazemos já prestação de contas numa reunião de pais. Porque numa reunião de pais, nós passamos o que para os pais? Nós informamos aos pais o desenvolvimento do aprendizado daquele aluno. Então, nós estamos prestando conta aos pais. Quando o professor dá conta das dificuldades do trabalho desenvolvido junto aos alunos para o coordenador, ele está fazendo uma prestação de contas, não é? Então, nós temos que ter isso em mente para que também nós venhamos a nos apropriar de novas ferramentas, porque muitas vezes, estando desenvolvendo um projeto, nós precisamos de ferramentas que nós ainda não temos. E quando nós prestamos conta, quando nós debatemos, quando nós trocamos ideias junto aos nossos pares, nós nos apropriamos de novos recursos para essa jornada. Então, é extremamente importante a realização da prestação de contas. Bom, olhar para a situação e ver que ela
não estar correspondendo ao que foi discutido no planejamento escolar anual, nos leva a refletir que, apesar das metas terem sido traçadas, as ações para se chegar lá não foram planejadas devidamente ou não foram implementadas adequadamente. Então, esse checklist, eu espero que ele te ajude, pois estas são as principais ações que você precisa ficar atenta ao planejar. E na sua escola? O planejamento escolar anual contemplou tudo o que deveria? E o que foi planejado? Você está conseguindo realizar? A partir desse checklist, você já pode começar a rever o seu planejamento atual e começar a esboçar o planejamento do próximo ano letivo. Finalizamos aqui nossa dica de hoje. E se você quer aprofundar-se mais ainda sobre esse e outros assuntos, eu convido você a visitar o nosso site www.sosprofessor.com.br. E se você estiver ouvindo esse podcast pelo YouTube, entre no link que está logo abaixo do vídeo, pois eu tenho mais materiais sobre planejamento escolar que com certeza vão te ajudar. Aqui é a Roseli do blog SOS Professor e essa foi a minha dica de hoje. Um abraço e até mais!